Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia. A história de Daniel na cova dos leões. Já se sentiu pressionado a comprometer seus valores por causa do seu ambiente de trabalho ou social? A jornada de Daniel nos ensina uma lição incrível sobre fé, integridade e a proteção divina em meio à adversidade. Tudo começa no vasto Império Persa, sob o comando do rei Dário. Para administrar seu reino, ele escolheu 120 governadores, e acima deles, 3 presidentes. Um desses presidentes era Daniel. Mas Daniel não era apenas mais um oficial. Ele se destacava de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Sua sabedoria, competência e fidelidade eram tão notáveis que o rei Dário planejava colocá-lo acima de todos, como o segundo no comando de todo o império. Como vocês podem imaginar, isso não agradou a todos. A ascensão de Daniel gerou uma inveja profunda nos outros presidentes e governadores. Eles começaram a procurar desesperadamente uma falha em seu trabalho, um erro, qualquer coisa para acusá-lo diante do rei. Mas eles não encontraram nada. Daniel era irrepreensível em sua conduta profissional e pessoal. Era completamente fiel. Então, seus inimigos perceberam algo crucial. A única maneira de atacar Daniel seria através da sua fé, da sua devoção inabalável a Deus. Eles tramaram um plano diabólico. Foram até o rei Dário e, com palavras bajuladoras, o convenceram a assinar um decreto. A lei dizia que, durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, seduzido pela ideia de ter sua autoridade reforçada, assinou a lei, que, segundo o costume dos medos e persas, não poderia ser revogada. E Daniel? O que ele fez quando soube do decreto? Ele simplesmente foi para casa. Em seu quarto, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, ele se ajoelhou e orou a Deus, como fazia 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele não se escondeu. Não comprometeu sua fé. Sua lealdade a Deus era mais importante do que sua própria segurança. Era exatamente o que seus inimigos esperavam. Eles o encontraram orando e correram para contar ao rei. Quando o rei Dário ouviu que Daniel havia desafiado seu decreto, ficou profundamente angustiado. Ele gostava e respeitava Daniel, e percebeu que havia caído numa armadilha. O rei passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha na lei para salvar seu amigo, mas não havia jeito. A lei não podia ser mudada. Ao pôr do sol, sem outra opção, o rei ordenou que Daniel fosse levado e jogado na cova dos leões. Com o coração pesado, ele disse a Daniel: "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre." Uma grande pedra foi colocada sobre a entrada da cova e selada, garantindo que o destino de Daniel estivesse traçado. Aquela foi uma noite terrível para o rei. Ele jejuou, recusou qualquer entretenimento e não conseguiu dormir. Assim que o sol nasceu, ele correu para a cova. Com a voz cheia de tristeza e uma ponta de esperança, ele gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?" E para seu espanto, uma voz respondeu de dentro da cova: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também contra ti, ó rei, não cometi crime algum." A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente. E quando o tiraram, não havia um único arranhão em seu corpo, porque ele confiou em seu Deus. A justiça, então, foi feita. O rei Dário ordenou que os homens que acusaram Daniel, juntamente com suas famílias, fossem lançados na mesma cova. A Bíblia relata que, antes mesmo de chegarem ao chão, os leões os dominaram. Impressionado com esse milagre, o rei Dário escreveu um novo decreto para todo o seu império, declarando que todos deveriam temer e respeitar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E Daniel? Ele continuou a prosperar durante o reinado de Dário e do rei seguinte, Ciro. A história de Daniel nos mostra que, mesmo quando enfrentamos as covas de leões da vida, seja a inveja,
a pressão social ou a injustiça, a nossa fidelidade a Deus não passa despercebida. A fé genuína nos sustenta e Deus pode nos livrar de maneiras que nem imaginamos. O que você achou desta história incrível? Deixe seu comentário abaixo. Se você foi inspirado, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.